São 18 horas e 7 minutos, ao vivo para todo o estado. Hoje o jornal Rede Clube Cidade recebe Gilberto Barbosa, corregedor-geral da Justiça de Rondônia e presidente do Colégio Nacional de Corregedoras e Corregedores. Ele é a autoridade responsável pela fiscalização da atuação dos magistrados e também pela garantia da transparência e eficiência no judiciário. Seja bem-vindo, obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa noite. Boa noite, meu caro. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado, aos jornalistas Beatriz e Bernon Nunes e, de um modo geral, os ouvintes do jornal Clube Cidade Notícias, da Band FM, primeiríssima em todo estado e líder de audiência. Nós agradecemos a oportunidade e o privilégio de poder partilhar com os senhores e com as senhoras aqui alguns momentos falando de coisas que interessam aos nossos ouvintes, repito, em todo o estado de Rondônia. Muito obrigado, doutor. São 18 horas e 9 minutos. Doutor, para começarmos, qual é a principal função e responsabilidade do Corregedor-Geral da Justiça dentro do sistema judiciário? Bom, a Corregedoria de Justiça, eu costumo dizer que muitos olham a Corregedoria como um órgão censor, um órgão de repressão. Eu tenho uma visão diferenciada da Corregedoria. Eu digo sempre que a Corregedoria é um órgão de apoiamento. Nós estamos ali para trabalhar e para apoiar o magistrado, a magistrada na sua função jurisdicional. É claro que aqui ou acolá sempre há, como há em qualquer segmento da sociedade, algumas pessoas que a gente costuma dizer que são os pontos fora da curva e que acabam aí cometendo algum deslize. Nestes casos especificamente, aí evidentemente que a Corregedoria tem o seu papel censor de apurar a falta disciplinar desse magistrado ou dessa magistrada. Mas o mais importante da magistratura, eu digo sempre, é o apoiamento e o trabalho de estruturação do Poder Judiciário como um todo. Muito obrigado. Você que está nos ouvindo de Porto Velho e Vilhena também, vamos colocar nosso WhatsApp à sua disposição para você fazer uma pergunta que você achar que deve ser feita, de preferência por texto, através do número 999-819494. Beatriz. Doutor, boa noite. O Judiciário de Rondônia já foi reconhecido diversas vezes, como um dos melhores do país, inclusive recebendo prêmios Diamante. Na sua avaliação, qual é o segredo dessa performance aqui no estado? O segredo da performance do Judiciário, seja aqui ou em qualquer outro recanto desse país continental, é o trabalho. É a consciência que temos nós, enquanto magistrados, do nosso papel, do nosso dever constitucional de fazer justiça. Esse é o trabalho. E o Judiciário de Rondônia, com a sensibilidade dos seus integrantes, tem compreendido o seu papel constitucional e, mais acima de tudo, seu papel social. O Poder Judiciário de Rondônia é hoje um poder mais humanizado e mais perto da sociedade. Esse é o segredo. Muito bem, são 18 horas e 11 minutos. Este é o jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado, cumprimentando mais uma vez a nossa presidente Gisele Maiolino Furtado, que está conosco aqui ao vivo. Também tem uma pergunta para fazer para o desembargador daqui a pouco. Doutor, a inteligência artificial tem sido cada vez mais utilizada em diversas áreas. No judiciário, como ela contribui para a celeridade dos processos, há risco de que a tecnologia possa substituir o trabalho humano? Olha, não se tem como não reconhecer a importância dessa ferramenta, seja no judiciário, em qualquer outro segmento, aqui na rádio, em qualquer outro segmento da sociedade. É importante, ela facilita, ela é um auxiliar do magistrado e da magistrada. É uma ferramenta que permite maior celeridade na prestação jurisdicional. Entretanto, jamais em tempo algum ela vai substituir o olhar humano do magistrado e da magistrada. Ela deve ser vista do jeito que ela é, como uma ferramenta de impulsionamento e de facilitação da prestação e da atividade do magistrado na prestação jurisdicional. Muito bem, são 18 horas e 12 minutos. Beatriz. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre o programa Luz do Alvorecer, Ele tem chamado bastante atenção. O senhor poderia explicar a proposta? Veja bem, a Associação Luz do Alvorecer
ela nasce do pensamento de homens e mulheres que acreditam no poder de transformação pela educação. A Luz do Alvorecer tem esse viés e tem esse olhar. Nós, da Luz do Alvorecer, acreditamos que pelo caminho da educação, pelo caminho do fortalecimento de vínculos familiares, é que nós podemos dar àqueles que nós acolhemos na Luz do Alvorecer a sustentação e o apoio para que ele possa ser protagonista da sua própria história de vida, para que ele acredite no seu potencial e possa ser aí uma pessoa integrada na sociedade, integrada no sistema profissional, em condições de exercer uma atividade, mas, acima de tudo, com princípios e valores éticos. Esse é o nosso papel, de motivação, de motivar, de dar luz àquelas pessoas que estão, por alguma razão, em uma situação de vulnerabilidade social e econômica. Muito bem, são 18h14. Esse é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. A gente está terminando já esse bloco, doutor Gilberto. A gente volta depois do intervalo, onde a nossa presidente irá fazer uma pergunta também para o senhor. Você que está ligado agora, ligando o rádio agora, estamos conversando com o desembargador Gilberto Barbosa, Corregedor-Geral de Justiça. A gente volta em seguida. O WhatsApp é o 69999819494. Jornal. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo são 18h19. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado, nesta segunda-feira, começando a semana e fechando o mês, dia 30 de junho, último dia do mês. Boa noite a você que está nos acompanhando em Porto Velho, em Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena. Boa noite a todos. Nós estamos conversando com o Corregedor-Geral de Justiça sobre os avanços do Judiciário Rondoniense, desembargador Gilberto Barbosa. E agora vou chamar a nossa presidente para fazer uma pergunta à nossa comunidade de hoje. Por favor, bem-vinda, presidente. Desembargador, quais os avanços recentes nos trabalhos da Corregedoria em Rondônia e quais são as perspectivas para o futuro próximo, especialmente em relação à modernização e transparência? Veja bem, no que diz respeito à transparência, já é uma realidade que o Tribunal de Justiça de Rondônia é uma das instituições mais transparentes no segmento do sistema de justiça. Isso é um dever constitucional, está lá no artigo 37 da Constituição, que todos os poderes, todos os órgãos da administração pública devem ser abertos, devem ser transparentes. Isso a gente já faz por força do comando constitucional. No que diz respeito aos avanços da Corregedoria, a Corregedoria tem tido vários avanços, notadamente no que diz respeito ao trabalho social, a essa visão social e humanizada do Poder Judiciário. Mas um dos papéis mais importantes hoje da Corregedoria é essa transição, ou seja, é a chegada da inteligência artificial e essas tecnologias que elas chegam, mas é preciso preparar a máquina do judiciário para poder interagir com essa ferramenta. Mas, acima de tudo, é um trabalho de conscientização do magistrado e da magistrada, no sentido de prepará-lo para usar essa ferramenta. Então, esse é um papel fundamental da Corregedoria hoje, repiso, essa transição de inteligência que veio para ficar, está em todo segmento, mas é preciso preparar o judiciário para esses avanços que estão vindo e não são poucos. Muito bem, são 18h22. Beatriz. Doutor, eu queria que o senhor falasse também, se possível, sobre o trabalho do Colégio de Corregedores e Corregedoras aqui no Estado. Veja bem, eu fui eleito, ainda recentemente, presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedoras da Justiça do Brasil. Qual a importância desse colegiado para o Poder Judiciário? Nós vivemos num país continental, de dimensão continental, e é preciso que conheça e interprete o Poder Judiciário
considerando as diferenças sociais e econômicas de cada uma dessas regiões. E esse é o papel do Colégio de Corregedoras e Corregedores, de fazer com que haja uma sintonia entre o Poder Judiciário de qualquer canto do nosso imenso Brasil. E um trabalho de interlocução e de transmissão de boas práticas. Então, esse é um papel importantíssimo para o sistema de justiça. Muito bem, são 18h23, este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o Estado. Doutor Gilberto Barbosa, eu não podia deixar de fazer essa pergunta, até porque há muitos questionamentos, principalmente aqui no nosso jornal, sobre esse tema, muita discussão, que é dos supersalários do Judiciário. Como a Corregedoria e o Judiciário de Rondônia têm lidado com essa questão? Há medidas para evitar pagamentos acima do teto constitucional? O senhor pode falar para nós, por favor? É por isso que essa rádio é a campeã de audiência, a primeira e a líder, por perguntas desse quilate. Falar de salário de magistrados, de membros do Ministério Público, há um equívoco muito grande. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: o nosso salário é constitucionalmente fixado, está lá nos nossos portais de transparência. Sim. Todo mundo, qualquer cidadã pode, acessando o portal de transparência, saber quanto ganha um magistrado, quanto ganha um membro do Ministério Público. Não há, nunca houve e nunca haverá remuneração acima do teto constitucional. O que há e o que houve são direitos que não nos foram pagos em determinado momento e que hoje estão sendo pagos retroativamente. Vamos lá. A rádio tem aqui vários funcionários, vários colaboradores. Imagine que ela deixe de pagar, que não vai deixar jamais, porque eu conheço a presidente, o seu zelo, o seu comprometimento com a ética e com o direito, de pagar qualquer direito a um funcionário ou alguns funcionários daqui do rádio. Esse funcionário, evidentemente, vai procurar um advogado e vai entrar com uma ação judicial. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 8 anos, ele ganha a ação. Essa ação, desse direito que lá atrás não lhe foi pago, vai ser pago a partir de quando? Vai ser pago a partir do momento em que ele entrou com a ação corrigido monetariamente. O que hoje se recebe, e muitas vezes, e que é o caso do Poder Judiciário, parcelado. Nós temos aí alguns direitos que nos foram negados lá atrás, em que nós recebemos aí em 60 parcelas. Então, hoje o que se está pagando é um direito que lá atrás não nos pagaram e que hoje está lá, está reconhecido. Então, não há nada de diferente, não há nada de extrateto, não há nada de legal, não há nada que transborde o princípio da razoabilidade. É isso. Muito obrigado. São 18h26. Beatriz, mais uma pergunta? Agradecemos muito, a presença do Corregedor-Geral de Justiça de Rondônia e também presidente do Colégio Nacional de Corregedoras e Corregedores. Doutor Gilberto, suas considerações finais, algo mais que eu gostaria de acrescentar aos nossos ouvintes? Só quero parabenizar o trabalho, eu sou aqui ouvinte assíduo do programa de vocês. Muito obrigado. E parabenizar o trabalho e a consciência ética e de cidadania que eu diuturnamente tenho o prazer de constatar aqui nos programas. E toda vez que nos derem oportunidade para falar sobre o Poder Judiciário, para falar sobre cidadania, para falar sobre transparência, nós estaremos aqui com muita honra e com muito prazer. E nós agradecemos por estar sempre que a gente precisa e por esclarecer de forma objetiva e clara também.